Bom, boa noite a todos. Eu sou a Bruna Piasson, eu sou aluna de letras português, obviamente, e o nervosismo é triste, né? Sou bolsista de iniciação científica do Unibic e a minha orientadora é a professora doutora Dorothea Frank Kersh. Então, o nome da minha pesquisa é Não há transformação de prática social da escola se não iniciar por nós, professores. Reflexões sobre a escrita acadêmica. Pois então, ao longo desse meu percurso acadêmico, eu passei a entender a escrita como um lugar de fala e como um ato de resistência, que ela toma muitas dimensões conforme a gente tem esse processo de crescimento, no caso, desde lá do fundamental até o momento em que a gente está aqui na graduação. E por mais que todos nós tenhamos passado por todas essas etapas, assim, quando a gente chega aqui na graduação, parece que a coisa não fica mais fácil, parece que piora. Então eu fiquei me perguntando como seria para alunos de pós-graduação isso, né, essa situação. Então, pensando nisso, eu fui olhada então ensaios de alunos do mestrado de linguística aplicada, que eles faziam parte da disciplina Letramentos, Ensino e Pesquisa. Aí, então, eu fiquei observando como é que eles faziam a construção de identidade deles nessa escrita e como eles faziam as suas reflexões, no caso. Aí, então, como objetivo, analisar como os participantes da pesquisa constituem suas identidades ao escrever o ensaio. Para minha fundamentação teórica, eu utilizei o Jill Burton para analisar a escrita reflexiva, né? E para a identidade, eu usei o James Paul D. Então, o Burton ele diz que para a escrita como uma atividade reflexiva, ela pode potencializar os nossos conhecimentos e fazer com que a gente aprimore nossas práticas docentes, revisitando com um olhar mais crítico as nossas práticas e atitudes para com os nossos alunos, né? E o Di, ele trata das questões de identidade. Ele diz, no caso, da forma como nós acabamos adquirindo nossas identidades e nós utilizamos elas, nos fazemos valer delas para que elas nos deem credibilidade para determinadas coisas que a gente forem falar. Então, por exemplo, num determinado contexto, eu falar que sou aluna não vai ter um crédito tão grande quanto se eu for falar que eu sou professora, por exemplo. Então, para a metodologia, como é que ela foi? Foi o PPG de Linguística Aplicada, na disciplina de Letramentos de Ensino e Pesquisa. Nessa disciplina, esse ensaio que eles tiveram que fazer ao final da disciplina, eles tinham, ao decorrer da disciplina, eles tiveram muitos contatos com ferramentas digitais. Então, eles aprenderam a usar Sway, Google Docs, então, diversas dessas ferramentas que, para nós, assim, da graduação, até já é mais comum, mas porque é uma coisa mais atual, mas para quem já saiu há algum tempo da graduação, talvez não seja tão comum, que é o caso dessas pessoas que eu escolhi aleatoriamente, esses 3 ensaios, para trazer aqui. E o tema que eles tiveram que escrever sobre era o que significa ler e escrever no século XXI. E é uma pesquisa de cunho qualitativo e interpretativista. Então, no ensaio da Amália, eu trouxe 2 excertos aqui, onde o primeiro ali, ela traz uma reflexão daquilo que ela viveu da disciplina e a relevância desses conhecimentos tiveram para a vida dela. O trecho em verde, ele sintetiza toda essa parte aqui, onde ela diz: essa disciplina me proporcionou muitos conhecimentos, que, no caso, fica subentendido o grande acréscimo que ela teve adquirindo conhecimento dessas ferramentas digitais para sua prática docente. E, no segundo parágrafo, ela busca mostrar as suas crenças quanto às suas práticas docentes, afirmando que ela precisa iniciar a transformação, ela, no caso, como professora, precisa se transformar para poder levar a transformação para a escola e para seus alunos.
no ensaio da Marina, ela mostra aquilo que ela viveu como aluna. Então, o trecho ali destacado é o que mais... No caso, ela diz que em cada aula era um desafio para trabalharmos com algumas ferramentas digitais. Aí eu peguei, eu como aluna ali, eu me vi muito nesse trecho dela, porque muitas vezes a gente passa por muitos desafios. E interessante foi ver também que no ensaio da Marina, em nenhum momento ela tomou, como as outras duas, vocês vão ver mais à frente a próxima, aquela postura de docente, sabe? Ela, o tempo todo, ela ficou ali como discente. Então, isso me chamou muita atenção, sabe? Ela não se fez valer dessa identidade dela, no caso, né? E, então, por fim, tem o ensaio da Fabiana, que ela trouxe reflexões sobre aquilo que ela esperava como docente, que é aquilo que muitos de nós, assim, da graduação, e eu, principalmente, posso dizer por mim, né? A gente espera que saímos da universidade com a proposta de salvar o mundo, mas somos abduzidos pelo contexto trivial. Isso me chocou, de certa forma, e é um pouco assustador para mim, porque não é uma coisa que eu quero mudar, mas, enfim, esse trecho dela, ela demonstra o como aquilo impactou ela, no caso, a graduação, e agora ela está voltando a esse momento de novo, sabe? De como ela voltou, ela saiu da graduação querendo mudar o mundo, aí ela entrou no contexto trivial, só que agora ela voltou para a graduação, para a pós, e viu que estava tudo diferente, que ela tinha que fazer diferente, sabe? E aí, depois ali, ela, nesse trecho em verde, ela, no caso, discente também, eu me identifiquei um monte que é. Depois da palestra, outra série de atividades. Mapas mentais, pôsteres virtuais, leituras, PDG, cansativo. A ordem era estabelecer prioridades, mas parti do lugar errado. Comecei a atividade sem ter lido todos os textos e tive que refazê-los. Nossa, perdi a conta de quantas vezes até na graduação eu acabei fazendo isso, e outros colegas também, porque a gente acaba tendo essa identidade como aluno cristalizada desde o nosso tempo de fundamental e médio, onde a gente é acostumado a fazer as coisas mais superficiais. Então, isso continuou, essa identidade se cristalizou nela, e deu para ver isso. Enfim, para as conclusões. Com os 3 ensaios, eu pude ver a oscilação entre o ser aluno e o ser professor. É muito interessante notar que, em nenhum momento, a gente desliga as nossas identidades. No caso, a gente deixa elas adormecidas. Por exemplo, nesse momento, nós somos alunos, futuramente vamos ser professores, mas, quando nós formos professores, vai ter em algum momento, nós vamos ter que retomar a identidade de aluno. Nós vamos revisitar ela. Mas, muitas vezes, como aconteceu com essas 3 alunas aqui, alunas professoras, a gente vai revisitar essa identidade de aluno e vai acabar reformando ela de alguma forma. Outro ponto interessante foi como as 3 resolveram escrever o mesmo tipo de gênero. Por exemplo, o gênero era ensaio, mas aí uma trouxe traços muito acadêmicos, a outra trouxe traços de crônica, e teve outra também que... desculpa, me perdi aqui. Mas, enfim, foram formas bem diferentes de escritas, mas não dizendo que uma foi pior ou melhor, mas sim porque me chamou muita atenção isso, como tem formas diferentes de escrever um mesmo gênero na teoria. E também é interessante afirmar como o professor ele precisa ter esse espaço para reflexão. Porque, no momento em que a gente sai da graduação e entra na vida profissional, assim, a gente fica muito desamparado, muito afastado da academia. E muitas coisas que a escola poderia agregar para a academia e vice-versa, sabe? Eu acho que é de uma riqueza ímpar que deveria se continuar, sabe? A formação continuada, ela não deveria ser só, tipo, só isso, entendeu? Ela tinha que ser permanente. A academia tinha que estar o tempo todo ligada com a escola, e a escola com a academia, porque uma coisa não se desassocia da outra. Então, por fim, nessas escritas também foi oportunizado para elas, um momento para elas refletirem sobre tudo isso.
e sobre suas práticas se ressignificando. Aqui estão as minhas referências, e muito obrigada. Boa noite, o meu nome é Emily, eu faço parte do grupo Formili, da professora Doroteia, e a minha apresentação é sobre a formação continuada do professor universitário e a construção identitária. As tecnologias, elas transformam a sociedade e a forma de dar aula e a forma de aprender. E as universidades, elas precisam, então, inserir esses professores na cultura híbrida e multimodal. O objetivo dessa pesquisa, então, é analisar como esses professores universitários de uma universidade privada do sul do Brasil que participam dessa cultura constroem as suas identidades. Participaram 3 professores da Escola Politécnica e 3 professores da Escola das Humanidades. Para uma atividade interdisciplinar em que os professores precisavam co-criar o desenho de um curso em uma atividade gamificada, foi solicitado que eles criassem cartas contendo uma curta narrativa sobre quem eles eram, os poderes que eles possuíam e os poderes que eles gostariam de adquirir ao longo da formação. Esse estudo tem como base os trabalhos de Defina, publicados em 2008 e 2015, de Woodward, publicados inicialmente em 2003, de Leslie Cash, publicados em 2019, e de Brunner, publicados em 2004. Sobre posicionamento, então, os estudos de Davis e Arre, publicados em 1990, e de Langenhove e Arre, publicados em 99. Brunner, em 2004, já havia dito que acabamos nos tornando as versões de nós mesmos que contamos em nossas histórias. O que significa que as palavras que escolhemos e a forma como juntamos interferem não apenas na forma como somos percebidos, mas na forma como percebemos a nós mesmos. E analisar uma narrativa autobiográfica, há muito para perceber. Muitas vezes, a persona que construímos não é completamente compatível à pessoa real, mas sim uma versão idealizada. Para o leitor, então, cabe a interpretação da narrativa. E essa diferenciação entre narrador e personagem, ela é exclusiva da narrativa. Ao mesmo tempo, a arte de contar histórias e construir narrativas está intimamente ligada com a performance autêntica das identidades. As narrativas analisadas, elas pertencem a professoras e professores, profissão com forte imagem pré-determinada. Quando se fala de docentes, uma persona específica já vem à mente. E para a maioria, essa persona vai ser a mesma. Conforme Woodward, todo o contexto possui as suas expectativas e os professores não seriam exceção. Essa identidade construída socialmente ao longo da história que influencia na percepção dos alunos e da comunidade em relação ao profissional. A ideia comum de que identidades não são características fornecidas ao indivíduo ou manifestações das essências individuais, mas que surgem na construção feita da imagem própria e da dos outros. Subject position e positioning permitem ao personagem escolher como se retratar, e a escolha de palavras de cada um deles reflete a forma como desejam ser percebidos. Para essa pesquisa, todos os nomes dos professores foram modificados. E tem as narrativas dos professores da Escola Politécnica. Na primeira, ela utilizou de substantivos referentes à sua vida profissional para descrever a si mesma, que já são conhecidos pelos seus colegas dentro da instituição. Em seguida, ela utiliza de novas palavras para construir a sua imagem. Mãezona e dona de casa. Ainda, ela especifica que não é mãe apenas de uma filha biológica, mas de 2 filhas caninas. E dos seus orientandos. Essa quebra modifica a percepção que o leitor está construindo sobre ela. Ao usar mãe no aumentativo, implica um maior grau de afeto e a torna mais humana. Também quebra a visão costumeira que certos alunos nutrem dos profissionais e aproxima o leitor de Clara, tornando-a mais real. Na segunda, ele começa a narrativa da mesma forma da de Clara, descrevendo as suas características profissionais, mas logo em seguida ele fala sobre sua vida pessoal, sobre seu estado civil e sobre seus 2 filhos. Então, a narrativa dele se diferencia porque ele adiciona as formas como
o que gosta de fazer no seu tempo livre. Ao adicionar a forma artística como o relaxamento e faz também uma quebra com a percepção pré-estabelecida do leitor sobre ele. A imagem inicial criada pelo leitor ao ler biólogo ou herpetólogo talvez não incluísse a prática de um esporte tão estereotipado quanto o boxe ou da arte do desenho. Além disso, também faz uso de uma técnica comumente utilizada na internet para utilizar uma risada que não está ali em cima. Isso quebra também a imagem, e ele não deseja construir uma imagem puramente profissional, mas ele utiliza desse artifício para criar uma persona mais descontraída e com uma maior conexão com quem está lendo. O terceiro, então, ele difere dos outros dois. Ele não apresenta características de sua vida pessoal, traz qualquer informação extra que permite ao leitor conhecer, mesmo que minimamente, a sua personalidade. Ele constrói uma persona puramente profissional que se distancia do leitor. Sua última frase, entretanto, nos revela, mesmo que acidentalmente, uma característica sua. Ele possui uma autoestima elevada e ele é consciente do seu valor como profissional. O uso de elementos formando um rosto sorridente no final, eles fazem uma quebra, tentando criar uma imagem mais simpática e fazendo com que o leitor não interprete sua afirmação anterior como sendo egocêntrica. Daí temos as narrativas dos professores das escolas das humanidades. Ela constrói a sua persona, inicialmente fazendo referência a aspectos de sua vida pessoal e não acadêmica como os outros. É interessante notar que ela escreve sobre a parte acadêmica em segundo lugar, nos indicando que a sua persona se constrói principalmente através da sua vida pessoal, das influências que as pessoas ao seu redor exercem sobre ela e ela sobre eles. A professora fornece informações suficientes para que o leitor se conecte com ela, em algum nível, escrevendo sobre as características que moldam a sua forma de dar aula. Depois nós temos essa aqui. Ela começa dizendo o seu nome, mas que prefere ser chamada por um apelido. No entanto, todas as informações que se seguem dizem respeito à sua vida profissional e suas características que moldam o seu desempenho como docente. Madu, como gosta de ser chamada, não fornece nenhuma informação sobre sua família, por exemplo, como os outros fizeram. Isso nos mostra que, mesmo desejando ser tratada por um apelido que representa um maior nível de informalidade, ela sucede em manter uma distância do leitor. A persona que Maria Eduarda constrói, a personalidade que suas palavras formam, é alegre e preocupada com os outros e os problemas ao seu redor. A última é a mais curta de todas e contém menos detalhes do que as narrativas sucintas dos professores da Escola Politécnica. Em apenas uma linha, ela não fornece o nome dela, ou a formação, ou qualquer outra informação sobre ela e a família. A única coisa que podemos concluir da sua narrativa é que ela exerce a profissão há muito tempo e que ainda gosta do que faz, fator que influencia no seu desempenho dentro da sala de aula. Ao identificar-se com uma categoria, então, os professores automaticamente se excluíram das outras, afirmando serem pais, docentes e entusiastas de determinada área, automaticamente diminuíram o número de possibilidades identitárias, optando por compartilhar em sua narrativa apenas as características que melhor os definiam. A escolha de suas palavras, mesmo que inconscientemente, acaba por conter imagens reveladoras da maneira como o narrador percebe a si mesmo. E algumas das quebras percebidas com a persona pré-concebida do professor revela que os narradores não se identificam com a percepção socialmente construída. Conforme Woodward, a identificação é um processo contínuo, através do qual buscamos compreender a nós mesmos e através de símbolos e nos identificar com a forma como somos percebidos pelos outros. Para atingir determinadas identidades, fazemos o uso do que a autora chama de positioning cues, que são elementos linguísticos que refletem um ponto de vista específico. Aloysio, por exemplo, ele utilizou de uma combinação de letras para representar uma risada, para construir uma identidade menos séria e mais acessível.
Outra diferença facilmente notável entre as narrativas dos professores das duas escolas é que os professores da Escola das Humanidades falam primeiramente sobre as suas famílias, sobre os seus companheiros, filhos e as outras paixões, fornecem apelidos e deixam para falar sobre as suas realizações profissionais e a sua formação em um segundo plano. Essa diferenciação poderia significar que os professores da Escola Politécnica das Ciências Exatas não se sentem muito livres para falar sobre si mesmos. Conforme apontado por Leslie Kirch, as histórias carregadas pelos alunos, elas são muito importantes dentro da sala de aula. E as histórias carregadas pelos professores também. Por isso está a importância de serem ouvidos. Porque influencia na forma, se tu é um professor que é bastante ouvido, tu vai acabar ouvindo os seus alunos. A identidade ela é vista como tendo um núcleo essencial que distingue um grupo do outro. E é possível perceber essa diferenciação entre os professores das duas escolas. Embora as suas narrativas apresentem similaridades, é possível encaixar os dois em dois grupos diferentes. Percebe-se o maior conforto em escrever os professores das humanidades, assim como maior liberdade em compartilhar informações sobre si mesmos. Também os professores da Escola Politécnica se identificam primeiramente com a sua formação. E o caso de Amanda, porém, que é uma professora da Escola das Humanidades, nos mostra que, mesmo sendo parte de um grupo, peculiaridades ainda são encontradas. O que pode significar que a Amanda se sente mais confortável para falar sobre si mesma em um contexto diferente. E, conforme dito por a Ray Lengenhove, o posicionamento pode variar se o ator ele é um indivíduo altamente individualizado ou se baseia muito em estereótipos culturais. Então, mesmo exercendo a mesma profissão, dentro da mesma instituição, são encontradas diferenças entre os professores das duas escolas. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Antes, então, eu queria perguntar se alguém queria fazer alguma pergunta para as colegas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, tá. Primeiro, parabéns para vocês duas pela apresentação. Bem interessante o assunto que vocês trouxeram. As duas falaram sobre identidade, né? É um assunto que eu não estudei, eu só assim, li algumas coisas, mas muito superficialmente. Então, primeiro para a Bruna, eu queria perguntar se quando você fez a comparação entre a identidade dos alunos, desses participantes, enquanto aluno, enquanto professor, você percebeu que esse gênero ensaio mudou um pouco, porque parece que tu percebeste ali que ele modificou, sim, modifica a identidade, mas parece que o gênero, não sei porque eu tive a impressão de estar lendo um memorial, às vezes, né? Eu não sei se aparece isso na tua pesquisa, eu queria que tu falasse sobre isso. E também explicar um pouco melhor o conceito de identidade que você utilizou no seu trabalho. Bom, eu queria agradecer os teus apontamentos, primeiramente. E, então, na hora da análise ali, eu notei que, pelo menos, naquela que, na segunda, que era a Marina, ela não, como ela não teve essa oscilação tão grande entre identidade de aluna e professor, eu senti que ela fez uma escrita bem acadêmica, assim. No caso, ela seguiu o ensaio à risca, sabe? Não deu para ver essas diferenças dentro do gênero. Em compensação, as outras duas, agora eu não vou lembrar os nomes fictícios, desculpa, mas as outras duas eu vi bastante, assim, principalmente quando se tomava assim na parte do aluno, quando elas tomavam a identidade de aluna, parecia que a escrita ficava muito mais pessoal. Era os pronomes utilizados, a forma ali era eu, meu, e enquanto professor era uma coisa muito mais em terceira pessoa, assim, nós, sabe? Isso foi uma coisa que eu notei bastante. Então, foi dessa forma que eu acabei conseguindo captar essas identidades delas. E, desculpa, a segunda pergunta era sobre o conceito, né?
Então, o conceito de identidade que eu usei foi do Di, né? E ele trabalha com 4 princípios de identidade, né? A primeira é a identidade natural, que seria como nós nascemos. Por exemplo, eu, Bruna, mulher, né? Sexo feminino. Depois nós temos a identidade institucional, que é a segunda identidade dele, né? Que ele nomeia, no caso, que seria eu quanto as instituições me caracterizam. Por exemplo, se eu sou aluna, é porque a Unicinos me dá essa identidade de aluna. Se eu vou ser professora, ou, por exemplo, se eu sou professora, a escola para a qual eu trabalho é quem me dá essa identidade. Então, eu tenho respaldo para usar essa identidade, porque tem uma instituição que diz que eu sou e que eu posso e que eu tenho esse direito. Aí, a terceira identidade, nessas 2 últimas eu não me foquei tanto, mas a terceira, se eu não me engano, é a de... Ai, agora eu não lembro o nome correto, mas eu sei que é de grupos. Isso mesmo. No caso, eu, Bruna, participo de um grupo, por exemplo, do grupo de pesquisa Formuli. Eu participar desse grupo, no caso, ele me caracteriza como ele vai traçar determinadas coisas que eu gosto ou não. Por exemplo, o fato de eu pesquisar formação docente e não pesquisar fala e interação, por exemplo. É porque eu gosto mais de um assunto do que o outro. E a de afinidade, né, por último, é a quarta, né? Então, é um grupo ainda mais restrito, por exemplo, que são os meus gostos pessoais. Por exemplo, eu, Bruna, quanto nerd. Sou fã de Star Wars e gosto de ficar jogando videogame em casa. Então, essas coisas é que definem a minha identidade por afinidades, no caso. E eu procuro outras pessoas que tenham esse mesmo gosto, que é diferente da terceira, que, por exemplo, eu estou ali naquele grupo, eu compartilho a pesquisa, o interesse de pesquisa e informação de professor com a Emily, mas isso não significa que ela é uma nerd que gosta de Star Wars, mas eu sim. Então, é mais ou menos esse o conceito que foi utilizado do Di. Obrigada. Para a Emily também, parabéns, Emily. Gostei muito de ouvir tua apresentação. Primeiro, eu não sei se você explicou ali, tu me desculpa se eu estiver repetindo essa pergunta depois da tua apresentação, mas eu queria que você explicasse melhor como você escolheu os participantes, tá? Não sei se eu perdi em algum momento, se você explicou isso. Os participantes da tua pesquisa, eles tiveram algum momento em que eles acessaram de novo essas narrativas que eles produziram após eles escreverem? Eu não sei se ela ficou numa plataforma ou algum dispositivo, que você queria que tu explicasse isso, e se sim, se eles tiveram acesso a essas narrativas posteriormente à escrita, como é que eles reagiram, né? E se alguns participantes, ao relerem, né, ao relerem essas narrativas, eles quiseram modificá-las ou não. Obrigada pelos seus apontamentos, primeiramente. Essa atividade a que eles precisaram criar as cartas para formar um jogo foi desenvolvida por outros membros do grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Eles eram professores e daí eles precisavam construir com as características deles, e essas cartas, tinha até um QR Code, e iam ser compartilhadas entre os membros daquele grupo. Para escolher os participantes da minha pesquisa, eu escolhi os professores que faziam parte do programa de pós-graduação, no caso. Então, essas narrativas elas eram compartilhadas para desenvolver as atividades. Assim, eles não tiveram acesso para retomar essa parte do projeto. Eu não fiz parte, eu utilizei na minha pesquisa apenas os resultados, no caso. Então, eles eram professores aqui da faculdade, né, de uma faculdade privada, e eles estavam desenvolvendo essas atividades para fazer um outro projeto de formação de professores, no caso. Respondeu. Só o conceito de identidade que você usou no seu trabalho é diferente do conceito que a Bruna usou no trabalho dela, né? Tu pode explicar um pouco só sobre o conceito que você utilizou? Na verdade, foram conceitos de mais de um autor, não foram os mesmos.
os mesmos autores, no caso, aí eles falam mais da identificação de como tu não necessariamente vai se identificar com o grupo do qual tu faz parte. E também falam bastante de como a forma como os outros te percebem influencia na forma como tu percebe a ti mesmo. E eles mencionam também bastante a influência da narrativa na forma como tu acaba percebendo si mesmo e se construindo ao longo da vida. E daí a narrativa que, provavelmente, se esses professores tivessem que escrever a mesma narrativa daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, não ia ser a mesma narrativa, porque eles já teriam se transformado e estariam diferentes, tanto dentro da sala de aula como fora. Eles seriam pessoas completamente diferentes daí. Obrigada. Isso? Então, obrigada a todos.